Saudamos fraternalmente todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui conosco para mais este Pétalas de Esperança. Vamos renovar, vamos receber uma injeção de ânimo mais uma vez aqui nesta live do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. Convidamos todos, então, que possam também colocar seus comentários e, se assim desejarem, fazer alguma pergunta, pedir ao nosso irmão convidado da noite que possa fazer algum complemento sobre algum dos pontos que ele abordou. Isso, cordialmente, estamos aqui para atender aos nossos irmãos, às nossas irmãs que estão assistindo conosco mais esta live Pétalas de Esperança. Lembrando que o Centro Espírita Casa do Consolador Prometido fica aqui em Santa Maria, no bairro Camobi, e convidamos a todos que desejarem participarem de nossos grupos de estudo virtual. Na segunda-feira, estamos estudando uma obra de Joana de Ângeles, das 20 às 21 horas, e na quarta-feira, o estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, também das 20 às 21 horas. Todos aqueles que desejarem participar desses grupos virtuais podem colocar aqui os seus nomes nos comentários ou mandar uma mensagem via Facebook. Mas lembrando que devem colocar o número do telefone celular, que nós incluiremos nos grupos de WhatsApp. E na segunda, às 20 horas, e na quarta-feira, às 20 horas, esses irmãos que se inscreverem receberão o link para acessar a sala de estudos. São todos convidados, o estudo é uma conversa fraterna, amigável, na realidade é uma reflexão. Ninguém sabe mais do que ninguém. A doutrina espírita não tem professores, não tem ninguém gabaritado. Nós todos somos aprendizes. Então, nessa noite, dando início à nossa live, temos aqui presente conosco o nosso irmão José Carlos Rodrigues da Silva, e é uma curiosidade, o nosso irmão José Carlos é um dos fundadores do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, lá em 1994, não é, José Carlos? Isso mesmo. Então, primeiramente, uma boa noite a todos os internautas, a ti também, Ney. E já agradecendo a oportunidade de trabalho e rogando a Jesus, rogando aos benfeitores da Casa do Consolador Prometido aí, que nos ampare e nos inspire nessa nossa conversa fraterna com essas pétalas de esperança aí que possam atingir a todos os nossos corações aí. E lembrando, o nosso irmão José Carlos atualmente trabalhador da CEDIC, e também ele realiza uma tarefa, ele é terapeuta holístico, né, José Carlos? Isso. Vamos aí junto para ajudar aí, não só no autoconhecimento, bem como a gente desamarrar determinadas dores, enfim, situações, que muitas vezes nos assolam pela incompreensão de nós próprios aí. Isso mesmo. Então, faça compreender a nós próprios. A partir de agora, eu vou entregar o leme da embarcação para ti. Tá ótimo, então. Dá-nos o rumo. Então, justamente dentro da proposta daquilo que é o título da nossa conversa fraterna de hoje, justamente uma fala de Jesus, no último encontro com seus discípulos, o mestre que certamente sabia de todos os fatos que iriam acontecer, quando Jesus, lá no Evangelho de João 16:33, fala sobre tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo passarei por aflições, Quer dizer, então é importante que a gente tenha essa compreensão justamente desse papel que nós estamos aqui nesse mundo de transição, Então, e como entendemos vencer o mundo? É justamente ter sucesso, ter paz, ter conquista, ter vitória e tantas outras coisas, que
que a gente entende a esse respeito? E é muito interessante que pautemos a nossa vida diante desses preceitos que essa chamada que o mestre trouxe aquela motivação naquele momento aos seus discípulos, né, que talvez escapasse até mesmo os entendimentos naquele momento, e que esta premissa é uma condição atemporal, quer dizer assim, não só os discípulos daquela época, como a todos nós que nos encontramos aqui. Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, onde fala sobre os bem-aventurados pobres de espíritos, lá no item 12, para que a gente possa ter um entendimento, uma mensagem do Adolfo, bispo de Argel, de 1862. E a gente vai buscar aqui fazer uma reflexão a respeito. Então nos diz o seguinte: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem incriminar, senão a vós mesmos? Incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Tendes um só meio para isso, mas infalível: tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido e falseado em sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em vez daquilo que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas serão-lhe abertas. Todas as considerações voltam-se para ele, ao passo que mal se dignam de saudar o homem de bem, que vive do seu trabalho. Quanto a consideração dispensa a outros é a medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que usam. Que interesse eles podem ter em se corrigir dos seus defeitos? Outra situação seria se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulhoso é indulgente para tudo o que o lisonjeia.
século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixais que as necessidades materiais sobrepujem o bom senso e a razão? Por que cada um quer elevar-se acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre as consequências deste fato. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porque Deus sempre castiga os soberbos. Se por vezes deixa que subam, é para que lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que, vez em quando, lhes desfere o orgulho para os advertir. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus a revira completamente, sendo-lhes a queda tão mais terrível quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus envia o poderoso remédio para os seus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos teus verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas em face da eternidade. Dir-te-ão que, no além, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que é aquele que mais amou seus irmãos também. Será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão obrigados a obedecer os seus servos que finalmente a caridade, a humildade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os títulos mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Uma mensagem para todos nós que estamos aqui ouvindo e sorvendo esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, quando fala sobre os pobres de espírito, justamente. Então aqui há uma evidente que talvez a linguagem da época, por essa mensagem, né, que Deus sempre castiga, em verdade, uma correção com o conhecimento que se tem, que Deus não castiga ninguém. No próprio Evangelho nos diz que o homem se pune por si mesmo. Então, portanto, claro que foi a mensagem de um espírito de um bispo, consequentemente, dentro talvez da sua interpretação naquele momento, a gente tem que contextualizar no momento presente e no entendimento daquilo que significa a nossa compreensão do Criador que nos ama imensamente e extremamente misericordioso. Portanto, é como se diz, é cada um de acordo com as suas próprias obras. Mas visando em todo um contexto de convivência que
nesse momento estamos passando por essa condição da pandemia, e aqui nessa busca dessas pétalas de esperança e na própria esperança daquilo que consideramos, ou do ponto de vista do nosso entendimento, às vezes muito restrito, muito estreito, por desconhecer esses ensinamentos que a espiritualidade nos propõe, desse estado de felicidade tão almejada por todos nós. E é justamente diante dessas pétalas, daquilo que essa consideração da vitória que muitas vezes buscando no mundo, e que Jesus, naquele momento, ofereceu aos seus discípulos e certamente a todos os demais, dentro dessa atemporalidade, dessa necessidade que temos de buscar na nossa essência de espíritos imortais que somos, essa esperança, esse bom ânimo que o Mestre nos legou diante da sua paz, do seu entendimento. Há uma mensagem que nos fala o espírito de André Luiz, né, no livro Sinal Verde, que nos fala sobre em torno da felicidade. Então, que essa felicidade, ela é uma conquista íntima de cada um de nós. Evidente que nos solidarizamos com todas as dores, todas as situações, e também para aqueles que já partiram para a espiritualidade. É nesse momento, dentro dessa sintonia espiritual, criada através desse canal, dessa mensagem, desses eflúvios que promanam da espiritualidade sobre todos nós, possa arrefecer o coração de esperança, de boa vontade. Evidente que nós nos solidarizamos, até porque temos amigos, temos familiares também que já partiram, e o fruto talvez desse evento, ou situações que talvez fosse o momento preciso, que a gente tivesse que retornar à nossa verdadeira pátria, até porque há uma lei natural, uma lei de impermanência e de mudança constante. Sabemos que existem outras situações do ponto de vista da ordem social, que compete a cada um dentro dos papéis que desempenha, mas não é o nosso momento de estarmos aqui fazendo juízo ou reflexões a esse respeito. Independente disso, nós queremos aqui, com essa mensagem, voltada para a esperança, para esta felicidade tão almejada que a gente sabe que parcialmente a cada momento, a cada avanço que nós tenhamos, e principalmente nessas condições de fortalecimento, de transformação moral, vencendo o homem velho que dormita ainda dentro de nós, faz parte do nosso piso emocional, e através do autoconhecimento, da autoinstrução, da autoeducação, nós vamos, de acordo com o desejo e a vontade, das conclusões da razão e do bom senso, buscando fazer as mudanças necessárias quando a gente chega e diz, olha, isso não quero mais para mim. Então a gente passa a ter um outro comportamento que a gente precisa tirar lá do nosso inconsciente, um hábito antigo de uma situação de vivência milenar de espíritos que somos, que ainda sabemos que uma grande maioria de nós
reencarnados aqui na Terra, somos espíritos de terceira ordem ainda, né? Não temos a elevação de um plano maior. Nós já somos criaturas, estamos na nossa melhor reencarnação, nossa melhor fase, e que, principalmente até mesmo nesses momentos, né, todos os instantes que a gente está no regaço do nosso lar, com os nossos entes amados, que a gente possa ter esse sentimento de conexão com o mais alto, com o nosso anjo da guarda, com espíritos amigos, benfeitores, fazendo boas leituras, fazendo conexão até mesmo com os nossos amigos, que a gente possa perguntar como é que se encontra, se precisa de algo, enfim, levando uma mensagem de esperança a nós mesmos através da prece, da conexão, da meditação positiva, levar a serenidade, não só ao nosso coração, bem como o de todos aqueles que e aquelas que por uma razão ou outra estejam ligados às nossas telas mentais, que é muito importante a gente ter esse conhecimento que a nossa mente é uma antena parabólica sintonizada. É claro que a gente, às vezes, somos acometidos, né, da tristeza, da dor, vamos passar pelo luto, mas que não percamos a esperança, a confiança nesse Pai amantíssimo, bom, justo e amoroso, que deseja o nosso bem, deseja a nossa elevação e que nos proporciona essas oportunidades reencarnatórias dentro daquela própria mensagem. Parece que é uma mensagem atual do momento presente, aquilo que Jesus mesmo preconizou que mandaria para nós o Consolador prometido, que não haveríamos de ficar órfãos, independente das outras obras, né, que constantemente, pela mediunidade, enfim, estão sendo psicografados, né, nos trazendo um alento daqueles que já partiram, conseguiram chegar a uma conclusão de elevação, enfim, de transformação íntima, que nós estamos aqui, caminhando, palmilhando, né? Então, nos diz essa mensagem em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem aceita como é, doando-se de si, a vida melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade, naturalmente proporcional, em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. E aí a gente sabe que consciência tranquila é fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber, né? Que quase sempre, às vezes, a gente acaba infringindo, até mesmo porque o interesse pessoal, que é uma chaga, está entre o orgulho e o egoísmo, né? É muito grande ainda, e que é esse o nosso trabalho. Como dizia o codificador, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar
as suas más inclinações, né? Então a gente está trabalhando, está lutando, cada um, né, dentro do seu espaço, dentro das condições, que através da nossa vontade, né, que é uma força seletora, indutora, de tudo aquilo que certamente regurgita ainda do nosso ser inconsciente, e que muitas coisas também podem ser fruto até mesmo dessa nossa encarnação. Nem tudo vem do passado, né? Mas são coisas que só o tempo e os próprios estudos vão nos dando a possibilidade de sair de todo esse emaranhado que às vezes a gente cria por crenças, por conceitos e preconceitos estabelecidos por uma educação que até então cada um vai dando aquilo que tem em si, mas às vezes com a ideia um tanto quanto distorcida, e às vezes a gente se torna até mesmo, se considera infeliz porque tinha uma expectativa enquanto espíritos, né, aqui e acolá, e as coisas parecem que saem tudo diferente daquilo que nós laboramos na nossa mente. Mas está tudo certo, nós devemos agradecer sempre, porque não há erro, tudo é aprendizado para nós. Pensemos sobre isso. As experiências, né, que a gente tem, embora às vezes não sejam satisfatórias as nossas expectativas, assim como as nossas emoções, os nossos sentimentos, não há nada de ruim, são recados divinos, justamente para que a gente possa fazer a modificação, assim como as dores que sentimos no corpo, de situações aqui ou acolá, né, que às vezes são reflexo de acúmulos de energia, de situações, né, que a gente não conseguiu falar, não conseguiu jogar para fora, enfim. Tudo isso, né, nossos irmãos, e que à medida que vamos compreendendo, entendendo dessas leis naturais que estão grafadas na nossa consciência, que esse nível de consciência nós vamos desenvolvendo à medida que vamos compreendendo, nos intelectualizando, não só intelectualizando, mas buscando a moralização, a transformação íntima e reconhecendo, fazendo as pazes com a nossa sombra e assim sucessivamente, né? Então, quiçá que nesse momento da noite de hoje, essa felicidade parcial, não para vencermos as coisas do mundo, mas que nos irmanemos nesse pensamento de Jesus, sendo acolhidos na paz do Mestre e nesse amor incomensurável, porque Ele é o timoneiro do nosso planeta. E a égide de espíritos benfeitores, luminares, estão atentos, trabalhando constantemente, incessantemente, e que cada um de nós, gradativamente, possa ir fazendo a sua transformação. Processo lento e gradativo, não adianta a gente querer fazer modificação nas outras criaturas que estão no nosso entorno ou dentro do nosso lar. A gente precisa cada um cuidar de seu próprio barco aí, que a gente não se perca nessa caminhada e se aproxime o mais possível, né, de retorno. Como disse Jesus, nenhuma das ovelhas que meu Pai confiou haverão de ficar perdidas. Então, um primeiro momento seria essa introdução da nossa conversa fraterna, com essas pérolas de esperança a todos nós, espíritos imortais que somos, em busca de uma cidadania universal onde estivermos, né, dentro dessa transitoriedade, assim como no corpo físico, no plano espiritual, né? Então a gente não tem quase que um aquietamento, né? A gente está sempre em movimento para a frente e para o alto, caminhando para Deus,
caminhando para a nossa própria felicidade. É isso, nossos irmãos. Então, nosso irmão Ney aí pode fazer aí. Muito bom, Zé Carlos. Sim, sim. Muito bom e realmente eu acho que está no momento agora, Zé Carlos, a gente está sendo chamado a vivenciar nossa fé. Sim, sim, com certeza. Aqui temos um comentário aqui, ó, do nosso irmão Fernando, que ele coloca que pela exposição do nosso irmão nos alerta para não deixar que o orgulho seja maior que o amor. E realmente, né? O amor tem que vencer o orgulho, né? O amor é maior, né? Com certeza. E é todo um processo, né, que a gente está passando, porque amar é uma lição ad infinito, né? A gente, como disse Jesus, né? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu, num tempo, um período, eu não entendia muito bem, né? Mas depois que a gente vai passando o tempo e compreendendo as lições, né? E o que significa para nós o Criador, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, quer dizer, a referência daquilo que eu tenho por mim, né, de amor, e é todo um trabalho que a gente tem que fazer de auto-amor, de autoconhecimento, se gostar, se aceitar, no estado que nós nos encontramos, com todas as limitações que só a gente intimamente sabe de si, né? E a partir daí a gente vai fazendo, né, dentro incompreendido, e não estamos aí para agradar a todos, até porque nem Jesus mesmo agradaria. Então a gente bem tranquilo, acho que isso, e a gente ter essa honestidade emocional de conversar, de ter um entendimento, acho que isso, e essa aproximação fraternal nos grupos, na família, no labor do trabalho, nas convivências que a gente tem nos mais diversos setores, consequentemente a gente vai tendo um grau de afetividade. Uns, agora mesmo, quantas criaturas, né, que desencarnam, que eu tenho, que a gente tem uma amizade, às vezes conversou 2 a 3 vezes e a gente não sabe o tanto quão estava envolvido com essa criatura de ponto de vista espiritual, que a gente chora, né, a morte do outro tranquilamente. Eu não tenho vergonha de dizer com os companheiros de ideal, outras pessoas que a gente já conviveu, que trabalharam conosco, conviveram momentos conosco, e a gente tem um profundo respeito, né, carinho pelas limitações, por tudo. Ninguém vai estar aqui apontando essa ou aquela situação do outro, ninguém está aqui para julgar, até porque os espíritos benfeitores não julgam ninguém. Então é muito interessante, a gente sabe que a chaga é justamente da gente, dessa supremacia, que às vezes a gente, nesse ímpeto de vencer, o de quem é que a gente segue hoje, às vezes nas redes sociais, são aquelas pessoas de mais destaque, do ponto de vista da ordem material, mas às vezes internamente são vazios, mas a gente, como ainda precisa desses ídolos, e não vamos na essência daquilo que o Mestre nos trouxe de amorabilidade, né, nos falando que Jesus não tinha nenhuma vitória, foi traído, espizinhado, quantas coisas aconteceu, ele sabia, né, e tranquilamente o Mestre venceu. Então é sobre esses aspectos aí que a gente tem que fazer, ter a referência de Jesus, né, sob pena, porque a gente sabe que somos criaturas falhas. Ah, mas o fulano não é espírita, isso e aquilo. Todos nós, né, podemos incorrer, e temos que ter muito cuidado até, né, porque a consciência tranquila não é, às vezes a gente está fazendo críticas homéricas sobre fulano ou beltrano. Ah, porque o fulano era isso, quando vê a gente está passando por uma peripécia, diríamos, do mesmo gênero, até porque a gente acaba se encharcando. Como diz André Luiz, sequer a gente deve comentar sobre o mal. E às vezes a gente sabe que até nas redes sociais, por posições, cada um é livre para tomar o seu caminho, né? Situações de notícias que nós recebemos da mídia convencional, né? Que às vezes tem um jogo de interesse, de uma ordem ou de outra, porque tudo são ideologias, e aí a gente às vezes já tem uma situação individual, responsabilidade individual conosco, que a gente tem que se assumir, tomar as rédeas da vida. Nós temos uma condição familiar,
de responsabilidade. À medida que nós vamos ascendendo também, vamos transcendendo os muros, né? E a gente vai para o coletivo, né? Então, quer dizer assim, e às vezes a gente, nesse diapasão das informações, né, que jogam a qualquer preço aí, sem saber o que vai acontecer na vida, o impacto que vai causar nas outras pessoas, como o tédio, o medo, são sentimentos naturais que quando chegam a gente tem que saber o que vai fazer. Agora, a condição tóxica que isso cria na vida e na interpretação de cada um, evidentemente, às vezes é de responsabilidade daqueles que fomentam. E às vezes a gente, com questões mal resolvidas na nossa intimidade, a gente vai pegar uma prova até coletiva, né? Porque quantas vivências nós já tivemos, né? Envolvidos em situações ao longo da história da humanidade, que a história convencional aí pode nos contar, que não conta toda a verdade sobre os fatos, mas a gente sabe que não tem coisas que a gente já não tenha vivenciado de experiência como espíritos, né? E agora, a misericórdia infinita de Deus, através das reencarnações, dessa possibilidade do conhecimento do Evangelho, que é o cristianismo redivivo, a gente reformular as nossas ideias e compreensões, né, sobre aquilo que talvez ao longo do caminho também tenhamos desvirtuado, né, ou distorcido num outro segmento que a gente se encontrasse, do ponto de vista da ordem social e religiosa, e hoje a gente tem essa responsabilidade consigo mesmo, e consequentemente isso vai reverberar na relação que a gente estabelece com as outras pessoas, e com a família e na sociedade, sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquilo que sai do nosso coração. Como disse o mestre, né? É isso, né, gente? Eu acho que, não sei se tem mais alguma colocação de alguma coisa que possa, assim... Tá muito bom, Zé Carlos. E tu fez um comentário, né? A gente julga, a gente discrimina, mas quando a gente precisa de ajuda, a gente não precisa por aquele que vai nos estender a mão, não, qual é a tua religião? Ou qual é o teu determinado conceito existencial? A gente não pergunta, né? A gente fica feliz que alguém vem nos socorrer. E é tão bom, né, quando as pessoas vêm nos acolher. Eu lembro daquela passagem, né, da mulher adúltera, quando esse era da ordem daquele momento, o apedrejamento, né, que Jesus diz, ó, quem de vós não tiverdes nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, atemporal também o ensinamento, nos fazendo, se a gente não se equivocou até agora, o passo seguinte, a gente não sabe, né? Eu sempre digo, a gente está dentro da jaula com a fera, nós não sabemos qual vai ser o nosso comportamento, ninguém sabe. Não, né? Se nós vamos criticar, discriminar o alcoólatra, será que lá nas existências pretéritas nós não fomos alcoólatras, não caímos na sarjeta por esse motivo? Né? Simplesmente é um vício que a gente venceu, e o nosso irmão hoje, que está hoje num determinado vício, ele vai vencer o vício nesta ou nas existências vindouras, né? Com certeza, nascemos para a luz. Nascemos para a luz, somos filhos do amor maior, né? Com certeza. Então, tá, somos nutridos por ele. É isso mesmo, né? Agradecemos de coração, Zé Carlos, o nosso abraço do Consolador Prometido. Uma satisfação estar junto contigo, até pelo que tu representa. Pelo que tu representa para toda a comunidade dos trabalhadores e dos amigos do Consolador Prometido. Tá? Que bom, Jesus... Um beijo no coração de todos aí, que Jesus nos ilumine e abençoe, os bons espíritos nos protejam aí. A todos nós. Um abraço fraterno. Amigos, então chegamos ao final de mais uma live, Pétalas de Esperança. Mantemos o convite a todos aqueles que desejarem participar de nossos grupos de estudos, na segunda e nas quartas-feiras. Sala virtual, basta que para isso enviem, nos mandem uma mensagem no próprio comentário dos vídeos, ou mandem uma mensagem pelo Face, no Messenger, colocando o número do celular, se for de uma região diferente da que nós estamos aqui localizados, estamos na cidade de Santa Maria, coloque o DDD e com muito carinho nós receberemos esse
essa adesão a participar dos nossos grupos de estudo. E lembrando novamente que após essa live, como estamos colocando ali nos caracteres, os vídeos são colocados no canal do YouTube, o canal Consolador Prometido. Lá nesse canal já estão todas as lives que nós fizemos. Tá pelo nome do companheiro que foi convidado para fazer a reflexão conosco. Então, lá no canal Consolador Prometido, no YouTube, já estão todas as lives que realizamos. Entre lá, se inscreva, dê um joinha. E também deixamos um convite, eu particularmente deixo aqui a todos o convite para o meu canal no YouTube. É o canal Ponto de Luz. O canal Ponto de Luz Divulgação Espírita. Neste canal nós colocamos mensagens espíritas, principalmente sobre a psicografia de Chico Xavier, de nosso irmão Chico Xavier. Agradecemos então a todos. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. Em princípio, o nosso expositor será o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada, Lucas Amorim. A todos os nossos internautas, desejamos um bom fim de semana. Que o bom pastor continue a nos conduzir como rebanhas, e que seja como rebanho, que sejamos ovelhas dóceis sob a luz do seu Evangelho. A luz do Evangelho, o Evangelho que é a orientação apropriada para a nossa existência, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Que Deus nos abençoe, Deus nos ampare, hoje, amanhã e sempre.